Vamos para a notícia do Corinthians, a parte da tarde agora do Samir. Falando aí se o Dieguinho, por que não, o Dorival não usa o Dieguinho? E será que o Hugo Souza volta pro gol nesse final de semana? Vamos ver o que o nosso amigo Samir aí tem a dizer com as fontes dele. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Eu fui apurar, e é um pedido aqui dos cafezeiros e cafezeiras, por que Dieguinho, o meia Dieguinho, não é aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. Eu vou te contar agora, nesse blend de informações, o que acontece com o Dieguinho no Corinthians. Vamos também falar nesse blend, informação exclusiva sobre o Hugo Souza. Ele volta domingo contra o Grêmio. Como é que anda, né, realmente a recuperação do jogador? Vou te contar tudo isso agora com exclusividade, detalhes importantes e exclusivos. Tem também sobre o André Volante, torcedor corintiano esperando o retorno do André com problema no tornozelo. Vou te contar também quando retorna o volante André. Tudo isso com exclusividade para você aqui no canal Café do Setorista, que ainda tem, né, as datas e horários definidas da CBF para os confrontos de Corinthians e Cruzeiro na Copa do Brasil, semifinal da competição. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 30 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, torcedor corintiano. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vem tomar um café comigo. Olha só, recado importante para você, importantíssimo, tá? Da hashtag treinamentos. Entre os dias 4 e 15 de novembro vai rolar a Black Friday da hashtag treinamentos. É uma das melhores empresas de treinamentos da América Latina, focada em fazer você se destacar no mercado de trabalho, seja para você virar uma referência, né, na sua empresa, ou para se destacar em algum processo seletivo. A hashtag te ensina as principais ferramentas, tá, e habilidades do mercado de trabalho, desde planilha, análise de dados, até linguagem de programação, tá? Isso tudo com os treinamentos de Excel, de Power BI, de Python, inteligência artificial, automações e agentes de IA, tá? Análise de dados e muito mais. Ó, e sem nenhum pré-requisito, é isso mesmo. Tudo para você, do básico ao avançado e mais, né? Mais do que isso, né? Ao nível impressionador, que está acima do avançado, você pode chegar nesse nível, tá bom? Junto com a hashtag treinamentos, ela vai te ensinar. É nessa Black Friday, eles vão fazer a maior promoção, tá? É agora, meu amigo, nessa Black Friday vai ser a maior promoção, porque a hashtag treinamentos, né, vai deixar aí um descontão para você, simplesmente de 50%, alguns com mais de 50% de descontos nos cursos, tá? Para você não perder essa grande oportunidade da Black Friday, tá? Da hashtag treinamentos, clique no Saiba Mais aqui para se cadastrar e ser avisado assim que a oferta for liberada e você conseguir aproveitar esse descontão da nossa querida hashtag treinamentos e essa promoção aí na Black Friday, tá? Vamos para cima, vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando das datas e horários, né, da Copa do Brasil, que já foram definidas pela CBF, né? Importante a gente passar para você. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro, né? Datas que eu falo das semifinais da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nos dias 10 e 14 de dezembro, né? As datas estão definidas. Vamos lá, né? O jogo de ida vai acontecer numa quarta-feira, né? Dia 10, uma quarta-feira, às 21h30 no estádio do Mineirão, tá? Então, um jogo aí de quarta-feira à noite. Já o confronto de volta decisivo, né, o Corinthians ficou, né, com o jogo decisivo, vai ocorrer na mesma semana, né, no domingo, no dia 14, tá, às 18 horas na Neoquímica Arena, né, com o mando do Coringão, tá certo? Então, os jogos de semifinais da Copa do Brasil, dia 10, né, dias 10 e 14, com o jogo acontecendo na quarta-feira no Mineirão, 21h30, e o jogo de volta, né, nesse horário aí de domingo, que eu não curto muito, às 18 horas, tá? No domingão, jogo de Copa do Brasil, semifinal na Neoquímica Arena. Vão transmitir a partida, né? TV Globo, Sport TV, o Premier e a Amazon Prime, né? Que vão
transmitir essas duas partidas. Lembrando que do outro lado tem Fluminense e Vasco, tá? Que se enfrentam, e os jogos vão ser quinta-feira, né? Dia 11, às 20 horas, e também no domingo, às 20h30, ambos no Maracanã, tá? Caso avance para a final, é bom lembrar que os jogos vão ocorrer nos dias 17 e 21 de dezembro, quase chegando o Natal, e o Corinthians vai decidir fora de casa, tá? Porque foi estabelecido no sorteio dos mandos. Então, se o Corinthians passar do Cruzeiro, tem chances aí de ser campeão no Maracanã, como foi em 2000, e com a camisa comemorativa de 2000 foi no Maracanã, né? Enfim, será? Vamos aguardar tudo aí para você, os detalhes certinhos. Comente aqui embaixo, deixa o seu like, vamos seguir falando do Coringão. Vamos lá. O nosso querido André, né, teve uma lesão complicada, né, um entorse no tornozelo, o volante André, que fez para mim 2 bons jogos desde que subiu para o profissional, contra o Fluminense, contra o Santos. Contra o Santos foi um dos destaques, né? Acabou sofrendo um probleminha no rosto também, e claro que o problema maior, né, é esse entorse aí no tornozelo. O que me falaram, né, é que ele não volta para a partida, que eu apurei que ele não volta para essa partida contra o Grêmio no próximo domingo às 16 horas na Neoquímica Arena. Então não teremos o retorno do André, o que seria muito importante, já que o Corinthians não tem para essa partida vários jogadores da posição e todos suspensos, né? O Raniel, o Bidon e também o José Martínez. Então o Corinthians tem muitos desfalques para essa partida contra o Grêmio. E poderia, né, vir numa boa hora aí o retorno do André. Mas informações que me passam é que ele não volta, tá? Está sendo trabalhado aí para voltar na partida contra o Red Bull na quarta-feira, ou, né, no outro domingo, quando o Corinthians enfrenta o Ceará, tá? Jogo que ocorre às 16 horas no outro domingo. Vamos aguardar, mas já dá para cravar para vocês que o André não volta para essa partida aí importante do Corinthians contra o Grêmio. Comente aqui embaixo, tá com saudades, enfim, fala sobre o André e sobre essa informação. Olha só, notícia importante em relação ao goleiro Hugo Souza, tá? O goleiro Hugo Souza eu trouxe com exclusividade na semana passada que ele tinha um problema de grau 2 no ombro, uma lesão de grau 2, e desfalcaria o Corinthians contra o Vitória. E aí eu falei, né, que mais ou menos 15 dias, vai bater exatamente aí no jogo contra o Grêmio. E aí, volta ou não volta? Começou a treinar com bola, mas, né, apenas ali com os preparadores de goleiros, sem, né, estar junto ali com os demais atletas. Volta ou não volta? Vamos lá. Se dependesse de um trabalho normal do Corinthians, ele não voltaria, tá? Por quê? Para ser mais cauteloso, para não perder o jogador, tem o Felipe Longo ali no jogo contra o Grêmio. Mas o próprio Hugo está acelerando a recuperação dele, tá cheio de vontade, trabalhando mais, enfim, querendo voltar. Por quê? Porque segunda-feira tem a convocação do técnico Carlo Ancelotti, né, o técnico da seleção brasileira, que vai convocar, né, a seleção brasileira, né, vai fazer a convocação para os jogos da data FIFA de novembro. Os jogos são contra Senegal, tá, no dia 15, e Tunísia, dia 18, na Inglaterra e na França, respectivamente. Então, na segunda-feira, tem a convocação da seleção brasileira, e o Hugo Souza não queria ficar de fora. Então, agora, né, vai depender, na sexta-feira, nesta sexta-feira, ou até no sábado, uma conversa do Hugo com a comissão técnica, o departamento ali de futebol, né, também o departamento médico, para saber se vão liberar ele ou não. A vontade do Hugo é estar em campo no próximo domingo, mas a última palavra tem que ser dos profissionais, dos médicos e da comissão técnica do Corinthians, tá? Se eles entenderem que é um risco colocar o Hugo em campo, que ele vai correr qualquer risco ali de lesão e não estiver 100% recuperado, aí vai de Felipe Longo. Mas a vontade do jogador é estar em campo no domingo. Ele tem trabalhado muito, tem trabalhado em dobro para acelerar a recuperação. Ele quer estar em campo no domingo contra o Grêmio, né, para não correr nenhum risco de ficar de fora, né, dos jogos data FIFA da seleção brasileira, esses 2 jogos que eu já citei. Informação exclusiva para você, como sempre, aqui, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal e me fala o que você acha disso. E como a gente não cansa de dar informação exclusiva e trabalhar para vocês, né? São meus chefes, né?
Samir, vê lá o Dieguinho, Samir, vê lá o Dieguinho, o que está acontecendo com o Dieguinho? O Dieguinho, Samir, o Dieguinho. Enfim, eu fui apurar porque o Dieguinho não é utilizado, não entra nos jogos, muitas vezes entram jogadores, e aí o torcedor corintiano fala, enfim, o Dorival tem sido elogiado por ter colocado o André, o João Pedro Tchoca como titular, Guinegão como titular, mas tem sido criticado por não colocar o Dieguinho, tá? Eu conversei com uma fonte que ela me disse o seguinte, ó, o Dorival vai colocar o Dieguinho, e ele quer mais do que ninguém colocar o Dieguinho em campo. Porém, ele está esperando o time passar mais confiança para ele lançar outros jovens, tá? Porque ele já lançou alguns, mas ele quer que o time passe mais confiança para ele, seja, né, um time menos instável, mais equilibrado, para que outros jogadores comecem a se destacar e comece a dar sequência para outros jogadores, tá? Claro, eu acho que vindo aí o Corinthians já de forma um pouco mais antecipada, eliminando qualquer risco de rebaixamento, vai ficar mais fácil também, tá? Mas o Dieguinho está sendo preparado para jogar, sim, com os demais jogadores e ter mais oportunidades. E agora vem uma informação que eu vou passar para vocês, é uma informação importante e é exclusiva, tá? Uma pessoa próxima ao Dorival Júnior me disse que o Dorival prefere utilizar o Dieguinho e tem testado ele no meio, centralizado e não pelos lados. Quer dizer, por dentro e não pelos lados. Informação importante para você, tá? Então, olha só, o Dieguinho está sendo preparado, né, até para ser um substituto imediato do Garro. Lembra que o Corinthians não tem esse substituto, era o Vitinho, lesionou, enfim, o Corinthians depois teve o Bidon, que acabou fazendo uma boa sequência ali, mas o Dorival prefere, segundo pessoas próximas ao Dorival, que eu apurei, e apurei ele durante os treinos, o Dorival testa o Dieguinho por dentro e prefere o Dieguinho por dentro do que pelos lados. Pô, eu trago a informação e ainda com algo a mais que você não perguntou. Esse é o canal Café do Setorista, é o respeito que a gente tem com vocês. Vocês perguntaram nas lives, né, e eu vou atrás e trago a informação. Forte abraço, beijo no coração, Deus abençoe, inscreva-se no canal, gente. Não esquece de deixar o like, vai me ajudar demais, não custa nada, é o joinha aí, é só se apertar, tá? Se inscrever, ativar as notificações, né, que são bem importantes, tá? Deixa o hype também, você que ama esse canal, deixando o hype aí, a gente vai voar cada vez mais. Você que... Bom, pessoal, é isso aí. Se o Dorival quiser colocar o Dieguinho para jogar no meio, é um moleque driblador, acostumar com a posição, eu acho que o caminho é esse. Se pegar também o André, Dieguinho, começar a trabalhar com os garotos da base, chegar o ano que vem aí, não precisa ficar contratando, ficar pegando o Michael novamente, pagando 2 milhões de euros, mais um que está devendo. Aí deixa seus comentários aí, ver o que vocês acham. Eu acho que o Corinthians não está ainda a nível tops de times de grana para poder fazer investimentos. Tem que deixar uns 2, 3 jogadores bons e o resto tem que ser trabalhadores e garotos de base. Abraço para vocês aí. Vai, Corinthians, deixa o like, inscreve-se no canal.